E voltamos com o E aí, o seu programa cultural, trazendo até você o nosso quadro Conta Aí, nosso bate-papo de sempre, dessa vez destacando um grande artista e grande ativista cultural. É isso aí, pessoal. Estamos falando de Léo Bittencourt, grande Léo, fotógrafo, documentarista, presidente do Fórum de Cultura e vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura. Pois aí, o Léo atendeu gentilmente o nosso convite e bateu aquele papo maneiro com a gente, falando sobre o trabalho como documentarista e também como agente cultural. Então, conta aí, Léo. Already. Walking the street. Alô, amigos do IAI, estamos aqui com meu grande amigo, fotógrafo, documentarista, Léo Bittencourt, né, e além de todas as suas virtudes artísticas, agora o Léo representa um dos movimentos mais importantes que nós temos tido nos últimos tempos na nossa cidade, que é o Fórum Municipal de Cultura. Então eu queria perguntar para o Léo, nossa primeira pergunta vai ser relacionada ao Fórum de Cultura. Vamos bater um papo rápido sobre o Fórum. Queria que você dissesse, Léo, para o nosso telespectador, para você contar um pouquinho da história do Fórum, em primeiro lugar, como é que surgiu e a que se destina esse movimento dos artistas da cidade. Pois é, no ano de 2008, durante as eleições para prefeito, né, a classe cultural resolveu apoiar, se unir para apoiar, escolher um candidato para ela apoiar que representasse a classe, né, junto ao Poder Legislativo, e aí a classe se reuniu para apoiar o vereador Cláudio Melo. E nós saímos vencedores, conseguimos colocar o Cláudio Melo na Câmara Municipal e em função até dessa união, né, em torno do nome dele, em torno dessa manifestação política, a gente viu que cabia mais, e então alguns dos nossos parceiros aí, tem aí até o próprio André Novaes, que era um cara falecido, mas que também sempre estava ligado nessa política cultural, né, sempre atento aos movimentos do governo federal e de leis, enfim. Zé Nelson também, enfim, os companheiros todos, nós viemos que nós juntos poderíamos alcançar mais coisas e atingir um objetivo maior para a classe cultural da cidade, que há muito que tem sido sempre colocado em segundo plano. Foi daí que a gente aproveitou a união de todo mundo e avançamos na criação de um fórum cultural que se reunia lá na Casa de Cultura. A partir daí nós adotamos o Sistema Nacional de Cultura, né, que o governo federal, o governo do presidente Lula promoveu, que foi assim na verdade uma revolução, assim, no avanço da democratização da cultura em todos os níveis, em que você tem aí a sociedade civil participando das decisões através dos conselhos paritários. Então, o que aconteceu? A gente foi galgando, se juntando, se organizando, né? Criamos um site bem legal chamado fórumculturateresópolis.com.br. Depois coloca aquela... Colocar. Então, as pessoas podem acessar o site. O site, assim, é o site, Fernando, mais incrível que eu já vi desse segmento. A gente tem o Alexandre Galdense, que faz parte das nossas relações públicas. Ele é um designer de alto gabarito, ele consegue colocar ferramentas de medições, né? Você pode entrar no site, se logar, colocar o seu evento, né? Divulgar o seu trabalho, colocar foto, vídeo, discutir, saber das novidades. O site ele replica no Twitch, ele faz um monte de coisa, enfim. Não só o site, mas assim, o fórum conseguiu avançar, criar seus grupos de trabalho setoriais, e ele representa a sociedade civil artística, vamos dizer assim, né? Importante, né? Quer dizer, então o fórum ele estaria para nós, artistas de Teresópolis, como uma das ferramentas mais importantes para a gente poder começar a trabalhar de acordo com o Plano Nacional de Cultura, né, Léo? Isso. Que é exatamente o plano estabelecido pelo governo federal, uma revolução na cultura do Brasil, né, a revolução que vai beneficiar os municípios que estão se organizando, e na verdade o que a gente está tentando fazer é isso, é se organizar para a gente poder ser a nossa cidade como um todo, os artistas logicamente em especial, mas a cidade como um todo se beneficiar do Plano Nacional de Cultura. Eu acho que vale assim ressaltar como é que funciona. O fórum é um lugar onde qualquer cidadão da cultura, qualquer agente cultural pode frequentar, se inscreve para poder, se tem um e-mail, né, escrever, receber os informes, né? E a partir dali, tudo que é decidido dali na plenária, democraticamente, né,
A diretoria executiva do Fórum encaminha através dos seus conselheiros para o Conselho Municipal de Cultura e lá as coisas são votadas novamente para serem encaminhadas para o governo municipal, criação de editais no futuro, ou seja, toda a política cultural vai passar pelo Fórum, ou seja, é a oportunidade única na história dessa cidade e do país também, que nós temos nesse momento da gente se reunir para poder dizer, levantar o braço e ter voz. Então vamos aproveitar o programa, Léo, e vamos convidar você que é artista, que é músico, que é compositor, e aí não apenas artista, mas que ama a arte, que é agente cultural, amante da arte, formador de opinião. Exatamente. Procura o Fórum, ou procura um grupo de trabalho setorial, ou de música, ou de artes plásticas, ou de vídeo, enfim, aquele que você melhor se encaixar, procura, não é, porque realmente é um movimento que vale a pena. Agora, Léo, vamos sair um pouquinho do Fórum, vamos falar um pouquinho do teu trabalho como o Léo, para quem não sabe, também o Léo tem se dedicado muito aos documentários, né? Quer dizer, acabou de ter o filme dele, Reminiscências, que foi passado também semana Sesc, no Sesc semana passada, isso, né? Isso. E fala um pouquinho desse trabalho que o Léo faz junto com a Regina Carmela, nossa grande amiga. Fala um pouquinho desse trabalho. Vamos falar. É o seguinte, eu sou fotógrafo de publicidade há 22 anos. E nos últimos 10, eu e a minha amiga, minha parceira nos projetos, a Regina Carmela, que é professora de literatura. Aliás, a Regina está devendo a gente. Está devendo a gente porque ela vai fazer um ipsis pra gente aqui no programa. Ela já comentou comigo que está em dívida. Não, mas ela tem crédito. Ela está muito... Coitada, professora, a gente tem que dar um desconto, né? Claro. Então, a gente se juntou para contar histórias da cidade. E aí lançamos o primeiro o Cidade dos Festivais, que foi um filme que alertou a Teresópolis sobre a importância de dar uma olhada mais carinhosa sobre o seu passado, buscando uma identidade, né, saber assim, qual é a formação cultural dessa cidade, o que nós podemos ser, sobretudo. E a partir daí a gente criamos uma demanda, né? Assim, a gente fez um filme durante 4 anos com recursos próprios, Fernando, e foi muito barato. Foi um barato porque a gente descobriu uma coisa que faltava na cidade. A gente não tinha pretensão de fazer documentários assim para sempre. A gente sabia que a gente queria mexer com audiovisual. A partir daí a gente foi pegando as encomendas. O Sesc também, naquela época o gestor do Sesc local, o gerente, era o Paulo Eduardo, uma pessoa sensível, um cara de visão. Hoje em dia ele é o gerente lá do Sesc Copacabana. Certo. Quer dizer, ele foi promovido, afinal de contas o Sesc Copacabana é um hotel assim, de 120 apartamentos na Domingos Ferreira. São 2 unidades no mesmo prédio, tem o Teatro do Sesc embaixo. Isso. Ou seja, a coisa lá é muito mais barra pesada no sentido de gestão, e sim, é um cara que tem visão e não ia ficar aqui por muito tempo, mas o pouco tempo que ele passou, ele teve a sensibilidade de nos motivar a fazer a série Reminiscências, e que a gente tem aí Conta nas Bancas. Nós temos aí o Reminiscências número 1, que foi o Chamo 1, né, que fala dos anos 20 aos anos 50. Depois lançamos em 2008 já o Reminiscências falando sobre a Estrada de Ferro Teresópolis, contando sobre o centenário da Estrada de Ferro e toda essa história, né, que o povo não sabia. Lançamos agora, recentemente, o Reminiscências Estrada Direta Rio Teresópolis, contando aí a história do sufoco que foi construir essa serra aí. Então a gente criou um mote. Hoje em dia eu sou muito mais conhecido como documentarista do que como fotógrafo, né? Só os mais antigos mesmos, assim, que assim, ainda tem uma referência de fotografia comigo, né? E com a Regina também. Ela, assim, às vezes tem muitas pessoas que até esquecem que ela é professora, antes sobretudo professora de literatura, e a gente está aí, a gente ganhou o reconhecimento aí da sociedade, sabe? As pessoas param na rua, oferecem material, e essa responsabilidade agora a gente já absorveu, e a gente tem agora, virou uma obrigação nossa mesmo